Sim, reserva de emergência. Isso é algo que você precisa ter, sim, dentro dos seus investimentos. Você não pode abdicar dela. Sabe por quê? Eu vou te explicar direitinho o porquê que você tem que ter essa reserva. Fala galera, sejam bem-vindos ao Papo Finança e hoje vou explicar para vocês a importância de ter a reserva de emergência. Mas que bicho é esse que todo mundo fala, mas na hora da explicação fica um pouco sem sentido, na verdade. Então vamos explicar para vocês aqui de uma forma simples, prática, para que vocês entendam e vejam a importância de você ter essa reserva de emergência. Bom, primeiro de tudo, a gente usa o termo reserva de emergência, mas muitas pessoas usam também como reserva de oportunidades ou somente uma reserva. E quando a gente utiliza o termo reserva de emergência, pode ser que você esteja atraindo coisas ruins, né? Emergenciais. Mas esse não é o caso que a gente veio aqui falar. Então, o que seria uma reserva de emergência? Seria um capital que você tem reservado para quando acontecer algo que não estava dentro dos seus planos. Exemplo, você estava andando na rua, de repente você caiu, machucou uma perna, quebrou e teve que fazer uma cirurgia. Então você vai utilizar da sua reserva de emergência, né? Um valor que você tem guardado para isso. Ou você bateu o seu carro e de repente o seguro não cobriu, ou você não tem seguro, essa reserva também vai poder te ajudar. E ainda mais, né? Caso você venha a perder o seu emprego, você tem lá a sua reserva que vai conseguir te ajudar até com que você consiga ter um novo emprego ou consiga se estabilizar. Mas como é feita, né, essa reserva de emergência? Geralmente a gente fala para você ter separado, né, dentro da sua reserva, aquilo que você tem de gasto ou aquilo que você necessita para poder manter, né, a sua qualidade de vida que você já vinha tendo. Exemplo, uma pessoa que ganha um salário de R$ 3.000 e ela vive com esses R$ 3.000. Então você teria que ter uma reserva de emergência com esse valor, de no mínimo 6 meses ou até a 12 meses. Por que essa regra de 6 a 12 meses? 6 meses seria o mínimo que você precisa se você for CLT. Por quê? Porque se você for demitido, né, você tem direitos, né, os direitos rescisórios, a multa rescisória. Então você recebe lá o seu FGTS, você tem mais o seguro-desemprego que você pode encaminhar também, e você tem então esses valores que vão poder te auxiliar nesse momento que você perdeu o seu emprego. Caso você venha a ser autônomo, isso já muda um pouquinho. Porque se você for autônomo, a reserva geralmente a gente faz ela para um ano. Porque é mais difícil para um autônomo, de repente, se recolocar ou no mercado de trabalho ou reerguer o seu negócio novamente. Vamos pensar que agora há pouco a gente passou por isso na pandemia, né? Pessoas que estavam lá trabalhando de CLT e foram demitidas, perderam seu emprego e tiveram que se virar naquele momento que foram demitidas. Então essa reserva poderia estar auxiliando essas pessoas até a recolocação no mercado. E isso aconteceu com autônomos também, as pessoas que trabalhavam fazendo vendas ou trabalhavam na rua prestando serviços e de repente tudo fechou com o lockdown. E isso veio a calhar a prejudicar essas pessoas. Então imagina, a gente passou por um ano inteiro praticamente pandemia, que na verdade durou 2 anos, então se a pessoa tinha essa reserva, isso pôde lhe ajudar mais e te deixar com mais tranquilidade. E por que a gente fala da reserva de emergência? Porque geralmente quando você já está investindo, é muito mais fácil você tirar dessa reserva do que você tirar dos seus investimentos. Exemplo simples, quem investe em ações vai ter que entrar na corretora, né, fazer a venda dessas ações para poder pegar esse dinheiro e utilizar. E isso não é tão fácil assim, não é tão simples, porque quando você faz a venda das ações, leva 2 dias para cair na sua corretora. Lembrando que são 2 dias úteis. Então fica um pouco mais complicado, sem falar na volatilidade do mercado. Vamos supor que você tinha lá as ações que você comprou há um ano atrás e o mercado estava um pouco mais instável. E agora nós estamos no momento que o mercado está em baixa. Imagina agora você tendo que vender as suas ações, que provavelmente você deve ter alguma coisa na carteira que deve ter baixado o rendimento. Você estaria hoje perdendo dinheiro porque você estaria vendendo as suas ações para poder, né, ir lá e cobrir essa emergência, porque você não estava preparado para isso. Então, a gente sempre fala que antes de você começar a investir, você tem que montar uma reserva de emergência. Voltando ao exemplo que eu dei da pessoa que ganha R$ 3.000 e é CLT, ela teria que ter no mínimo uma reserva de 6 meses. Então, lembrando que ela tinha que ter ali em média de R$ 18.000. Se fizer a média lá dos 12 meses, seriam R$ 36.000.
Nossa, Anderson, mas eu invisto pouco. Como que eu vou conseguir chegar nesse valor? Vai demorar muito. Pois é, se você fizesse um aporte de R$ 300 mensais, você iria levar aí em torno de 5 anos praticamente para poder atingir esse valor aí da sua reserva. É demorado. Porém, né, a gente sabe que quando você vai começar a investir, você não quer ficar guardando seu dinheiro primeiro na reserva de emergência e depois você começa a investir. No meio do caminho você vai desistir disso. Não vou dizer a regra, né, porque eu não vim aqui para falar regras, mas o que é sempre orientado a fazer é primeiro construa sua reserva de emergência e após ela que você começa a investir. Ah, Anderson, mas então isso eu sou obrigado a fazer? Não, como eu disse para vocês, eu não vim aqui ditar regras. O que você pode fazer aqui, no meu caso eu fiz e conheço algumas pessoas que fazem, é o seguinte. Quando eu comecei a investir, na verdade eu já tinha um dinheiro lá que eu sempre guardava e tudo mais. Parte desse valor eu deixei lá como uma reserva de emergência e o restante desse valor eu comecei a investir. E os meus aportes mensais são feitos da seguinte maneira, eu invisto e alguma coisa também eu ia colocando na reserva. Hoje já não preciso mais porque eu já tenho um valor lá de reserva já que me garante, porque eu sou CLT, caso eu venha a ser demitido, né, como eu expliquei tudo direitinho, isso me dá um certo conforto por algum período, mas não deixo de fazer os meus aportes mensais. Então se você está começando, a dica que eu lhe dou é a seguinte, exemplo, junte no mínimo, tente primeiro juntar uns R$ 2.000 que seja para você, primeiro de reserva, e depois você começa a investir. E aí quando você começar a investir, você divide o valor do seu aporte. Divide 50-50, 60-40, 70-30, o que você achar melhor, o que você achar ficar mais confortável. Invista parte desse dinheiro e parte dele você vai colocando na reserva de emergência. Como eu falei para vocês, isso não é uma regra, isso é apenas uma dica de algo que eu fiz e para mim vem dando certo. Se você não se sente confortável, não faça isso, faça primeiro a sua reserva, só não vai meter o louco de fazer apenas investimentos, porque se um dia você precisar, você vai acabar perdendo dinheiro. Beleza, explicado então o que é a reserva, para que ela serve e como vou fazer, aonde eu devo investir ou aonde eu devo guardar o meu dinheiro. Primeiro de tudo, você deve saber que a reserva de emergência não é um investimento. Ela é a sua reserva, é um dinheiro que você precisa ter ele a qualquer momento. Um dinheiro que você possa sacar, que você possa pegar. Só não precisa guardar embaixo do colchão ou guardar dinheiro dentro de casa. Mas nesse caso, você pode deixar sim na poupança, não tem problema. Ah, Anderson, mas o rendimento da poupança é pequeno. Esse dinheiro de reserva não é um dinheiro para render, é um dinheiro que você tem que ter que caso você necessite, você possa resgatar ele. Então, neste caso, você pode deixar sim numa poupança. Ou também você pode deixar em algum CDB de liquidez diária. Aquele CDB que a qualquer momento você pode fazer o resgate. Alguns bancos têm esse CDB de liquidez diária. Eu sei que tem no Banco C6, eu já vi no Banco Inter e também no Itaú tinha um CDB com liquidez diária. Então, pesquise bem e veja se vale a pena. Outro caso, não coloque a sua reserva no Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele funciona de segunda a sexta-feira. Caso aconteça algum imprevisto com você no final de semana, você não iria conseguir pegar esse valor. Sem falar também que durante a semana, dependendo do horário que você faz, esse valor só é creditado para você no dia seguinte. Então seria inviável de você ter esse valor a qualquer momento. Então a dica que eu lhe deixo é a seguinte, se você tem conta no Nubank, só de você deixar lá, ele já rende 100% do CDI. Se você tem uma conta no PagSeguro ou PagBank, não me lembro agora, um desses dois, também já rende 100% do CDI. Então só de deixar o seu valor lá, ele já vai estar rendendo esse 100% do CDI para você. Mas lembrando que você não pode somar a sua reserva de emergência com os seus investimentos. Ambos são coisas diferentes. Então recapitulando, galera. Para que serve a reserva de emergência? Serve para algo emergencial ou algo que não estava sobre o meu controle naquele momento e que eu preciso daquele valor ali para poder bancar algo que foi imprevisto. Como que eu devo fazer ela? Primeiro você deve montar a reserva de emergência e após fazer os seus investimentos. A dica que o Anderson deu para vocês, que muitas pessoas fazem, faça os dois ao mesmo tempo, aportando um pouco na reserva de emergência e aportando nos seus investimentos também. Mas lembrando, no mínimo uns R$ 2, R$ 3.000 já separado somente para reserva e depois você começa a fazer isso. E aí, por último, aonde eu devo guardar? Pode ser na poupança, pode ser na conta do Nubank, pode ser lá no PagSeguro ou PagBank, algum CDB de liquidez diária que tem no Banco Inter, que tem no C6 e também no Itaú. Só uma dica que eu deixo para vocês, não deixe esse valor na conta corrente. Ah, por que eu não devo deixar na conta corrente, já que eu preciso sacar ele de a qualquer momento?
Esse valor, quando fica na conta corrente, você pode correr algum perigo ali, né? Se você perder o seu cartão, alguém pode ir lá e sacar a sua reserva de emergência. Então imagina, a gente está falando de uma quantia um pouco alta ali. Então não dê esse vacilo, né? Não deixa na conta corrente não. Você falar que a conta corrente às vezes tem taxas e vão começar a cobrar e tirar da sua reserva, você vai ter que estar sempre alimentando ela. Galera, o vídeo de hoje era isso, né? Falando um pouquinho da reserva de emergência, trazendo para vocês a importância. Não vacilem, façam reserva de emergência. Eu mesmo já tive momentos que eu precisei utilizar a minha reserva de emergência. E aí mais uma dica bem rápida. Não utilize a sua reserva de emergência para fazer os seus aportes, para comprar quando você vê que o mercado está oscilando e está para baixo, vai lá e tira da reserva de emergência para fazer aporte. Não faça isso. Reserva de emergência são para coisas emergenciais. Aportes você tem que fazer sua renda aumentar mais. Então, ache um trabalho extra, comece a produzir alguma coisa para você tirar uma renda extra para você poder fazer os seus aportes. Não retire da sua reserva de emergência. E se você não é inscrito nesse canal ainda, você já sabe, né? Tá perdendo tempo, né? Pô, vamos se inscrever aí, né? Se inscreva nesse canal aí, me ajude a alcançar aí esses 200 inscritos, tá faltando pouco. Se você ir lá, você compartilhar esse vídeo, mandar para um amigo, né? Esse amigo manda para outro, achou legal, cara, vamos lá, né? É só apertar ali, é só se inscrever aqui no canal, que isso vai me ajudar bastante, esse canal vai ficando cada vez mais relevante. Eu trago bastante informações aqui para vocês de coisas que eu aprendi, eu dissemino aqui de forma gratuita, trazendo para vocês. Se você tiver dúvidas, deixa no comentário aí que eu vou buscar informações e vou vir aqui compartilhar com vocês. E não se esqueça, se quiser me acompanhar lá no Instagram também, @andersonnascimento.01, e também tem lá o @papofinança, né? Tô largando bastante conteúdo lá para vocês, para que vocês possam aprender um pouco sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre dividendos. Dividendos, isso é muito bom, né? Eu gosto bastante, vocês que me acompanham aqui já sabem disso, então tô largando bastante informações lá para vocês também. E aí eu vou ficando por aqui, e vocês já sabem, né? O meu nome é Anderson Nascimento, e aqui o papo é finança. Vocês acharam que eu não ia deixar, né? Mas vou deixar sim, 2 videozinhos aqui para vocês. Esse daqui é bem legal, e esse daqui eu gosto bastante, ó. Vou deixar essas dicas aí para vocês, certo? Um abração.